Olá, me chamo Luiz Souza da Costa, sou graduanda do curso de Engenharia Agrícola pela Universidade Federal do Maranhão, do Centro de Ciência de Chapadinha. Fui bolsista PIBIC, CNPq, né? Tendo como orientadora a professora doutora Daiane Fossati da UGLE. E o trabalho ao qual vou apresentar a vocês é o trabalho intitulado como Extração e Caracterização do óleo de ninho. Bom, para que possamos entender o nosso trabalho, nós sabemos que os agroquímicos é o carro-chefe, né, para combater pragas, doenças e plantas invasoras. Só que a gente sabe que, em contrapartida, aí ele causa um malefício, né, ao meio ambiente, causando aí danos ao meio ambiente, aos animais, aos rios, principalmente aos seres humanos. E pensando o benefício ao meio ambiente, a extração de frutos, flores e árvores, né, desses óleos vem tornando-se aí, tendo notoriedade ao longo dos anos. Como é feito essas extrações? São feitas através de solventes orgânicos e por meio de vários métodos, vários equipamentos, né, para então fazer a extração do óleo. Portanto, o objetivo do nosso trabalho seria avaliar e otimizar a extração do óleo de ninho utilizando 3 métodos de extração, sendo eles oxigênio, agitação magnética com aquecimento e sem aquecimento, 2 solventes, sendo eles hexano e etanol, e 2 períodos de tempo, sendo eles 4 e 8 horas. Bom, a metodologia do trabalho se deu totalmente na Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências de Chapadinha. O trabalho foi totalmente realizado no laboratório de análise química. Primeiramente foi feita a coleta dos frutos. Esses frutos eles foram levados ao laboratório para ser feita a lavagem, posteriormente o despolpamento e posteriormente a secagem em estufa. Feito isso, essa secagem em estufa, o mesmo foi retirado após 72 horas e foi macerado com auxílio de um cadinho. Feito isso, foi pesado 5 gramas de cada amostra e colocado no seu respectivo método de extração. E no seu respectivo tempo também. Posteriormente, foi levado ao rotevaporador. O rotevaporador é um equipamento que faz a retirada do solvente, deixando retido no balão volumétrico apenas o óleo. Posteriormente, esse óleo que estava retido no balão volumétrico foi levado à estufa a 70 graus Celsius por 12 horas. E, por fim, se obteve-se o óleo e foi feita uma análise estatística, né, relacionada à nova para que possamos observar qual era o método de extração mais eficiente e o tempo a qual se comporta melhor. Esses são nossos resultados de discussões com base na nova. Observa-se na tabela 1 que foram detectados efeitos significativos entre fatores 1 e 2, qual se refere aos equipamentos utilizados e solventes, e entre fator 1 e 3 equipamentos e tempos. Já na tabela 2 a 6, consta o desdobramento para cada efeito significativo detectado. Na tabela 2, nós podemos observar que as maiores quantidades de óleo extraído, em média, foram por meio dos equipamentos oxigênio e agitador magnético com aquecimento, com ambos extraído um pouco mais de 1 grama de óleo para 5 gramas de semente de ninho macerada, apresentando então um rendimento aproximadamente de 20,4% para o oxigênio e 20,2% para o agitador magnético com aquecimento. Já na tabela 3, a gente pode observar que o melhor rendimento foi conseguido quando empregado o etanol como solvente para a extração com aproximadamente 20,6%. Estes resultados eles são inversos, né, os encontrados por Barbosa et al. 2023, quando foram verificado o maior rendimento quando utilizado o hexano como solvente. Já na tabela 4, a gente observa que as melhores combinações entre os fatores foram conseguidas quando associado o oxigênio mais o etanol e o agitador magnético mais o etanol. Já na tabela 5, a gente observa que as melhores combinações entre os fatores foram conseguidas quando associado o oxigênio mais o tempo de 8 horas e o agitador magnético mais o tempo de 8 horas. E na tabela 6, consta o desdobramento das interações triplas entre os fatores 6, entre 3 fatores, na verdade. Observa-se que as combinações entre o oxigênio, que é o A3 mais o etanol B2 mais o tempo de 8 horas C2, e o agitador magnético A1 mais o etanol B2 e no tempo de 8 horas C2, obtiveram os melhores resultados na extração do óleo de ninho, com rendimento de 28,12 para a primeira combinação e 25,52 para a segunda combinação, certo? Bom, a gente pode concluir que os melhores equipamentos para a extração do óleo de semente de ninho foram o oxigênio e o agitador magnético com aquecimento. O solvente com o qual se obteve melhor rendimento foi o etanol. O tempo pelo qual se obteve melhor rendimento na extração do óleo de semente de ninho foi o de 8 horas, e as melhores combinações entre os fatores para o máximo de óleo obtido é o oxigênio mais etanol mais 8 horas e o agitador magnético com aquecimento mais etanol mais 8 horas, assim, respectivamente. Algumas referências quais foram utilizadas para a elaboração deste trabalho, e no mais, era isso. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado.